Senhor presidente, recentemente nessa Casa Legislativa, eu apresentei uma proposta de projeto de lei alterando o Código de Posturas do município, visando principalmente que o Poder Executivo adotasse providências mais enérgicas contra aqueles proprietários de imóveis não ocupados do município e que, por estar em desacordo com o que determina a legislação municipal, acaba trazendo problemas à vizinhança e à própria saúde pública. Isso porque alguns imóveis do nosso município se encontram em pleno estado de abandono, ao ponto de trazer, sim, prejuízos à saúde pública e a incomodar a vizinhança que reside no entorno de determinados imóveis. Após gerar uma certa polêmica aqui nesse plenário, tive a humildade de retirar o projeto e entender da mesma forma com que os senhores vinham entendendo, e por isso eu resolvi reformular o projeto que vem agora na forma do projeto de lei 0591 de 2019, e que, no meu entendimento, possa, sim, trazer uma segurança maior às famílias que permanecem residindo ao lado de imóveis, como vizinhos de imóveis que não são mantidos de forma limpa por seus proprietários, e eu entendo que é interessante submeter a análise dessa casa. O novo projeto, senhor presidente, ele não obriga todos os moradores, como traz ali a informação no preâmbulo da própria chamada da lei, de instalar cercas ou qualquer outro tipo de isolamento. Mas ele cria uma possibilidade ao fiscal de criar essa obrigação para aquele proprietário de veículo, aquele proprietário de imóvel, que não atender às determinações da fiscalização. Ou seja, qual que é a nossa proposta? Hoje, no Código de Posturas do município, determina, em determinado artigo, salvo engano, 43, que o proprietário do imóvel deverá mantê-lo de forma limpa, de forma organizada, para não trazer incômodos ao vizinho ou à comunidade local. Ocorre que, em muitas oportunidades, senhor presidente, o proprietário do imóvel, após notificado, ele não dá muita atenção ao comando fiscal. Ele não atende àquela determinação que o poder público está levando a ele na notificação. E aí há necessidade de se fazer uma notificação, uma segunda notificação, uma terceira notificação. Hoje, infelizmente, o município não possui uma estrutura organizada e nem uma empresa contratada que pudesse, a partir da notificação, realizar a limpeza daquele lote e, em ato posterior, fazer a cobrança. Infelizmente, essa situação ainda não há. O que ocorre? Faz-se a primeira notificação, faz-se a segunda notificação, não resolve o problema e o vizinho acaba tendo que amargar todo aquele prejuízo sem ter contribuído para aquele estado de abandono que se encontra determinados imóveis. Considerando essa situação, senhor presidente, eu dei uma volta pela cidade enquanto eu faço as minhas caminhadas e eu pude verificar que onde o lote está cercado, ou com uma cerca de arame, ou com um tapume, ou com um muro, o lote se mantém limpo. E aonde o lote não possui cerca, acaba ficando em estado de abandono. Então, qual que é a proposta desse projeto de lei 0591? É criar a possibilidade ao fiscal de, após notificar, após a reincidência, não encontrando alternativa para que o proprietário realize a manutenção do imóvel, ele possa criar a obrigatoriedade do proprietário de promover o cercamento do imóvel. Porque o que pode ser verificado também, na maioria das vezes? Quem deposita lixo no terreno, na maioria das vezes, não é o proprietário.
Na maioria das vezes, são estranhos, são terceiros que moram no entorno ou que passam por aquela localidade e que acabam ali descarregando uma Fiorino, como eu já tenho fotografias, que já acabei flagrando, uma Fiorino descarregando o lixo no terreno, é um carroceiro que passa pelo terreno, acaba depositando o lixo naquele local, e a maioria dos argumentos, segundo os fiscais da prefeitura, é de que o proprietário não aguenta mais limpar aquele lote. Olha, eu já estive lá, limpei o mês passado, mas novamente foram lá e depositaram o lixo. Nós tivemos uma situação, claro, não sei qual foi o vereador que trouxe, se for o vereador Luciano, não me recordo, que é lá do Nova Palhoça. Fizeram a limpeza, não deu acho que 1 mês, 2 meses, novamente entupido de entulho. Então, o proprietário ele tem que ter essa responsabilidade de cuidar do lote. Se ele não consegue mantê-lo limpo, porque terceiros acabam depositando sobre o lote o lixo, então ele tem que adotar uma providência mais severa para poder proteger o seu imóvel. O que não pode é o vizinho, é a comunidade daquela localidade ter que conviver com aquele entulho de lixo ao lado das suas residências, convivendo ali com insetos diversos, com mau cheiro, com todo tipo de lixo que está sendo depositado, sem desconsiderar o risco que tem ocorrido agora bastante aí, na maioria dos imóveis, que é a ação dos craqueiros, que normalmente utilizam esses espaços para atear fogo e para queimar fio de cobre, algum material que eles acabaram arrancando de determinado local. Isso pode, daqui a pouco, sim, trazer um problema mais grave ao patrimônio de uma pessoa ou uma sociedade local, à medida que se queima produtos químicos. Mas, então, a proposta dessa nova lei é criar a possibilidade do fiscal, diante daquele problema, entender que ele tem uma medida mais enérgica, que, já que o proprietário não atende aos comandos de limpeza, porque o proprietário é responsável, o fiscal tenha essa liberdade para determinar o fechamento do imóvel. Aqui no Jardim Aquários, nós tínhamos um problema grave, de tanto lixo que era depositado naquele terreno, o proprietário resolveu limpar e cercar. Hoje não tem mais lixo sobre o terreno do proprietário, está descendo a igreja, não me recordo o nome daquela rua agora, mas acabou resolvendo o problema e foi com base naquilo ali, nós acabamos nos inspirando para apresentar essa proposta de lei.